Bom, olha essa notícia aqui, ó. Mulher expulsa de voo por não despachar mochila, ficou 8 horas em delegacia. Vamos buscar responsabilização de todos os envolvidos, diz o advogado. Ela não foi agressiva com ninguém, a única coisa que fez foi questionar por que estava sendo retirada daquele avião, conta Rodrigo Santos. O caso é o seguinte, né? A mulher chamada Samantha, uma mulher negra, é bom que se diga, ela foi expulsa do avião porque ela queria decolar com uma mochila que tinha o seu laptop e não foi autorizado pela Gol, né? No caso, pelo comandante lá que estava responsável. Então, a mulher não foi desrespeitosa, ela, inclusive, no próprio avião, ela conseguiu um lugar para colocar o laptop dela, inclusive tinha outras malas grandes, e mesmo tendo acomodado aí o seu laptop, o avião já tinha 2 horas praticamente que não tinha decolado, e aí chegaram 3 agentes para retirar ela do avião. Ela disse que não sairia, né, porque ela tinha as suas razões. Se ela colocasse o laptop dela lá embaixo, como eles queriam, ia danificar o laptop dela. Então, o fato é que ela foi expulsa do avião. Isso gerou, assim, uma grande confusão, porque vários passageiros ficaram do lado da Samantha, né? não concordaram de retirar ela do avião. Uma jornalista, inclusive, filmou toda a cena, inclusive toda a discussão. Quando chegou um agente da polícia para levar ela perguntou por que estava sendo retirada, né? Ele não quis dizer, depois de muita conversa, que disse que foi o comandante que mandou retirar por medida de segurança. O fato é o seguinte, o fato é que se trata de uma mulher negra e se trata possivelmente aí, no caso, de um racismo, né? Na verdade, se trata de um racismo, porque há de se pensar o seguinte: se fosse uma mulher branca, aconteceria a mesma coisa? Será que não tinha condição da tripulação resolver essa situação sem humilhar a mulher, a professora, inclusive, que ela estava, inclusive, estava numa atividade que da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela passou no mestrado, né, mestranda, e aí ela passou por toda essa humilhação. Então, o caso que é para verificar é exatamente o racismo que está presente, a falta de atenção da companhia Gol, que poderia muito bem resolver essa situação sem esse estardalhaço, sem causar essa humilhação à professora, a esta mulher. Então, a notícia, né, a mulher expulsa de voo por não despachar a mochila, ficou 8 horas em delegacia. Os advogados dizem que o advogado diz que vai buscar a responsabilização de todos os envolvidos. Então, aqui a notícia, olha, após ter sido, a notícia que está no Globo, após ter sido retirada à força do voo 1575, Salvador-Guarulhos, da Gol, Samantha Vitena Barbosa, de 31 anos, ainda precisou passar a madrugada inteira na delegacia do aeroporto. O aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, na capital baiana. Foram cerca de 8 horas desde o momento em que foi expulsa da aeronave por se negar a despachar uma mochila com laptop e itens frágeis até a hora em que finalmente foi realocada em outro avião da companhia rumo a São Paulo. E eram por volta das 22 horas, quando o advogado Rodrigo Santos recebeu uma ligação do amigo jornalista e apresentador da TV Globo, Manuel Ventura, pedindo ajuda e contando sobre o que havia acontecido. Para ele, não há elementos mínimos que justifiquem qualquer tipo de anotação contra a mulher.
Depois que ela saiu do avião, foi conduzida à unidade da PF, que fica no aeroporto, e lá ela se encontrou conosco, ele e a advogada Rebeca Leonardo, e começamos a oitiva. Acompanhamos a lavratura de um termo circunstancial de ocorrência, que no nosso entender carecia de justa causa, ou seja, não havia elementos fáticos ou probatórios que indicassem a prática de um ato penalmente relevante, afirma. Eles disseram que ela resistiu à ordem de sair do avião, quando, na verdade, ela não fez isso. E as imagens mostram isso. O que ela fez foi perguntar por que estava sendo retirada daquele avião. É um direito que a assiste. E mesmo assim foi negado pelos agentes de polícia. Ela só foi ter ciência do que tinha fundamentado aquela retirada quando foi ouvida pelo delegado. Santos afirma que não houve qualquer discussão ou bate-boca de Samantha com a tripulação. Segundo o advogado, ela foi surpreendida com a chegada dos agentes. Ela estava tentando encontrar um lugar no avião onde pudesse colocar a mala dela, o que aconteceu, mas os comissários queriam obrigá-la a despachar uma mochila que estava com computador e bens pessoais. A gente sabe como funciona o processo de despacho de bagagem e ela conseguiu acomodar a mochila no bagageiro quando acabou surpreendida. Foi do nada. Ela não tinha sido agressiva com ninguém, a única coisa que fez foi questionar. No vídeo dá para ver que ela teve o apoio de todos os passageiros, acrescenta. Ainda sem entrar em detalhes, ele afirma que irá buscar na justiça reparação pelos danos eventualmente sofridos pela passageira. Se tivesse qualquer boa vontade, ela teria encontrado um lugar para a mala dela, e depois teria seguido viagem. Não teria acontecido o que aconteceu. Existe uma falha na prestação de serviço da Gol. O que nós iremos fazer agora é buscar responsabilização de todas as pessoas que lesaram os direitos da senhora Samantha. É um trabalho de muita cautela. A reportagem entrou em contato com a professora e mestranda em saúde pública, Samantha Barbosa, mas ela disse que ainda não está em condições de falar sobre o ocorrido. Em nota, a Gol confirmou que o comando da aeronave solicitou a expulsão da passageira por ela não concordar em despachar sua mochila com objetos frágeis. A Gol informa que durante o embarque do voo G3-1575, Salvador-Congonhas, havia uma grande quantidade de bagagens para serem acomodadas a bordo e muitos clientes colaboraram despachando volumes gratuitamente. Mesmo com todas as alternativas apresentadas pela tripulação, a companhia, na verdade, não diz quais foram essas alternativas. Na verdade, ela não tinha alternativa. Uma cliente não aceitou a colocação da sua bagagem nos locais corretos e seguros destinados às malas e, por medida de segurança operacional, não pôde seguir no voo. A companhia acrescenta e conclui o comunicado dizendo que irá investigar a abordagem. Lamentamos os transtornos causados aos clientes, mas reforçamos que, por medida de segurança, nosso valor número 1, as acomodações das bagagens devem seguir as regras e procedimentos estabelecidos, sem exceções. A companhia ressalta ainda que busca continuamente formas de evitar o ocorrido e oferecer a melhor experiência a quem escolhe voar com a Gol e segue apurando cuidadosamente os detalhes do caso. Eu fico pensando que grande experiência teve essa professora, né? Malas maiores no mesmo lugar. No vídeo gravado por uma passageira, que mostra o momento em que Samantha argumenta com a tripulação e agentes federais, é possível ver no momento em que ela desiste e acompanha os policiais até a saída do avião, que sua mochila estava corretamente acomodada no bagageiro da aeronave, que estava perfeitamente fechado. Na imagem também é possível notar que há outras malas, até maiores que a bolsa vermelha da professora no mesmo compartimento. Se eu despachasse meu laptop, ele ficaria em pedaços. Os comissários não moveram um dedo para me ajudar, diz Samantha na gravação feita por outra passageira. Os comissários falaram para mim que se a gente pousasse em Guarulhos, a culpa seria minha, porque eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso para mim. A culpa não é porque o voo está mais de 2 horas atrasado.
sendo que faz mais de 1 hora que eu coloquei a mochila aqui e o voo não decolou. Agora há 3 homens para me tirar do voo sem me falar o motivo. E aí tem mais, né? A culpa, desculpa. Eu perguntei e ele disse que não vai falar. E disse que se eu não sair desse voo, ele vai pedir para todo mundo sair. Diz que eu estou desobedecendo e estaria cometendo um crime. Desabafa a passageira enquanto outras pessoas reagem. É um absurdo. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Um agente, então, se aproxima e diz que a passageira está faltando com a verdade. Estou lhe tirando da aeronave por determinação do comandante, afirma. Samantha começa a questionar por que está sendo retirado do avião, enquanto várias passageiras começam a protestar contra a expulsão. Até que um dos agentes federais diz que o comandante ordenou a retirada dela por questões de segurança de voo. Em nenhum momento da gravação a mulher apresenta qualquer tipo de resistência, ofende ou agride qualquer um dos funcionários ou policiais. Mesmo assim, por fim, acaba retirada. No momento em que abre o bagageiro para pegar a mochila, que já estava acomodada, é possível ver que no mesmo compartimento há várias outras malas, até maiores que a dela. Coração sangrando, diz a autora do vídeo. A jornalista Elaine Razin, que estava a bordo do voo e fez as imagens, publicou a situação nas redes sociais, onde também fez o desabafo. O caso ganhou ainda mais repercussão ao ser compartilhado pelo apresentador da TV Globo, Manuel Soares, que prestou suporte a Samantha enquanto ela esteve detida no aeroporto. Meu coração está sangrando neste momento. Presenciei agora à noite um caso extremamente violento de racismo sofrido por uma mulher negra no voo 1575 da Gol, chamada Samantha. Depois de 1 hora de atraso, embarcamos e Samantha não conseguia um lugar para guardar sua mochila. O voo estava cheio para ela. Quando não está, né? A tripulação ignorava completamente o desespero desta mulher, que era obrigada a despachar a mochila com seu computador, sendo inclusive acusada por parte da tripulação de ser a razão do atraso. Conseguimos um lugar para a mochila de Samantha e nem mesmo assim o voo decolaria. Mais 1 hora de atraso, nenhuma satisfação da companhia aérea, gente passando mal no avião, e eis que 3 homens da Polícia Federal entram de forma extremamente truculenta no avião para levar a ameaça do voo, embora, ou seja, ameaça entre aspas, a Samantha, na razão. Ela se defende, mas não reage, alguns pedem para ela não ir, na maioria mulheres. Eu me desespero, todas com muito medo, apreensão, e os policiais ameaçam algemá-la. Não dizem a razão de levá-la presa, só que foi uma ordem do comandante. Samantha era uma ameaça por ser uma mulher, ser preta, ter voz. Ela foi levada pela polícia, eu quase fui levada junto por defendê-la, me agrediram, me ameaçaram. A mãe de Samantha chorava desesperada ao telefone por não saber o destino de sua filha. Eu chorava também. Outras mulheres e homens se desesperavam. O que eles não sabiam é que Samantha não estava só. É que enquanto pudermos, enquanto tivermos forças, vamos lutar todos juntos contra o racismo. Graças ao meu amigo Manuel Soares, Samantha não ficou só e teve o apoio de 2 advogados. Mas esta história não termina aqui. Queremos justiça e respeito para todos. Queremos que a Gol, este comandante e a tripulação, especialmente um homem chamado Eric, paguem por este crime e os policiais também respondam por tamanha violência. Era um dia de conquista, desabafa a orientadora de mestrado, que a orientadora dela é a professora Débora Diniz, a antropóloga, né? A professora Débora Diniz é a orientadora de Samantha em seu mestrado em saúde pública pela Fiocruz. Nas redes sociais, ela também repudiou o ocorrido. A postagem recebeu o apoio da atriz Letícia Sabatella, que definiu o caso como um absurdo. Samantha Barbosa sofreu constrangimento, intimidação e violência em um voo da Gol de Salvador para São Paulo. Samantha é professora de inglês, mestranda em saúde pública pela Fiocruz, sou orientadora de seu mestrado, escreveu Débora. A sexta-feira era feliz.
Samantha foi ao encontro de pessoas que seriam seus novos colegas de trabalho em uma organização internacional. Era um dia de conquista. Bom, lamentável esse ocorrido, que as coisas sejam esclarecidas, mas o que chama a atenção é exatamente o racismo estrutural, quando se fala em racismo, que muitas vezes as pessoas não percebem, não se dão conta e naturalizam determinadas situações. A primeira coisa que eu pergunto é a seguinte: será que não tinha como resolver a questão com a professora? Será que a companhia não poderia acomodar a mochila, inclusive, no avião onde ela queria? Porque, por exemplo, qual a segurança que a companhia dava que o laptop dela não seria, digamos assim, destruído durante a viagem se tivesse no setor de malas? Então, faltou boa vontade, faltou organização, faltou racionalidade e sobrou racismo, sobrou o preconceito, porque a mulher negra, nessa situação, foi humilhada, a professora, coisa que a companhia poderia evitar tranquilamente, pelo que está sendo colocado, que foi gravado, inclusive. Então, que esses fatos sejam esclarecidos. E é nesse momento que a gente percebe que há uma seletividade, que o racismo ele está sempre presente. Então, bastou uma pequena oportunidade, por exemplo, a professora queria guardar o laptop dela no avião e ela não foi, e ela foi proibida disso, e o que acontece? Foi humilhada, foi expulsa do voo. Então, é lamentável esse tipo de coisa. Nesse momento, você vê a companhia alega que era por questões de segurança. A pergunta é: qual a insegurança, a ameaça que a professora Samantha estava provocando aí? Qual a ameaça que ela de fato apresenta nessa situação? Será que era de fato uma ameaça? Então precisou isso ser filmado, graças inclusive à publicação aí, ao posicionamento do jornalista, e que inclusive faz programa na Globo também, o Manuel Soares, não é? Para a coisa vir à tona, Então, não é simplesmente essa notinha que a companhia solta que resolve a situação. A companhia precisa pedir desculpa, porque a nota coloca a professora, a mulher, coloca ela como a culpada. Então a companhia precisa se desculpar, se houve excessos, e houve excessos da parte da companhia. É o que demonstra aí a reportagem, essa reportagem, inclusive tem filmagens. Então é isso, né? Que esse tipo de coisa não aconteça mais, né? E que o racismo seja de fato combatido cada vez mais. Porque não fosse a formação de uma sociedade brasileira baseada numa estrutura machista e racista, não teríamos esse tipo de coisa. Isso demonstra claramente que ainda precisamos mudar muito, melhorar essas coisas, resolver de fato essas coisas. Então, o que se apresenta nesse caso foi um excesso da companhia, foi um excesso da tripulação em relação à professora, a Samantha, ok? Foi exatamente isso que aconteceu, como demonstra a reportagem aqui do Globo. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal professornunes.jns, divulgue e compartilhe nosso canal professornunes.jns e até o nosso próximo vídeo.